Olá, meu nome é Emerson Almeida. Eu queria te agradecer por estar aqui no nosso primeiro congresso, seja bem-vindo. Essa é a nossa primeira palestra e ela tem dois motivos por ser a primeira. Primeiro, para eu conseguir te dar as boas-vindas e te agradecer muito por participar desse evento que eu tenho organizado, e esse é o primeiro. E segundo, porque o tema dessa palestra ele é muito importante para nós. Como eu posso ter disciplina para conseguir implementar uma boa rotina dentro da minha casa? Isso é algo que eu considero extremamente importante, porque fazer educação e não pensar nisso é um problema. Fazer educação de forma desorganizada pode ser muito estressante. Então eu gostaria de falar um pouco aí, alguns minutos sobre isso, e eu gostaria que você entendesse duas coisas. Essa palestra, ela vai ser dividida de uma parte prática e uma parte teórica. Primeiro eu vou falar sobre a teoria e um pouco sobre como eu cheguei a começar a estudar sobre essa parte de organização, rotina, disciplina. E a segunda, como você pode fazer isso se tornar prático na sua vida, como você consegue se conhecer para conseguir mudar. Porque não vai adiantar nada eu falar sobre disciplina, importância, isso e aquilo, se você não conseguir colocar em prática. Então, eu coloquei o título dessa palestra, Como Ter Disciplina na Rotina de Educar em Casa. E no final dessa palestra você tem que ter uma resposta. Qual que vai ser a resposta? Como eu faço? Eu faço assim, assim, assado. Então, eu gostaria que você refletisse sobre duas perguntas. Quais são os passos para ter disciplina? Como você pode fazer para ter disciplina? E como você faz para obedecer regras? É muito importante entender isso. Porque ter disciplina é obedecer uma regra. E qual é a regra que a gente quer obedecer? A nossa rotina. A rotina que a gente quer estabelecer. Então é importante entender isso dessa forma para que você consiga implementar de forma sadia, que você consiga ter menos estresse, que você consiga ter as coisas funcionando de uma forma a não ser aquele peso. Muitas vezes eu recebo mensagens de famílias onde, olha, Emerson, tem sido estressante, tem sido pesado, eu não tenho conseguido implementar. E muitas vezes isso acontece pelo simples fato de não ser organizado. Então eu gostaria de te fazer refletir nessa palestra, nessa nossa primeira palestra, de muitas que a gente vai ter essa semana, para que você consiga parar, pensar e ver o que você pode realmente fazer. Porque começar a comprar livros, começar a comprar cursos, começar a fazer as coisas de uma forma a não pensar no que está sendo feito pode ser frustrante. E pior, pode ser que você muitas vezes tenha que refazer algo porque você não fez bem feito. E aí eu gostaria de te convidar a refletir já desde o começo em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, os façais para a glória de Deus. É muito comum, às vezes, a gente fazer as coisas de qualquer jeito. É muito comum, às vezes, a gente levar as coisas com a barriga. Mas eu sofro com isso, você sofre com isso, as nossas famílias sofrem com isso. Avalie essa palestra pensando no que você vai conseguir mudar e o que você vai conseguir colocar em prática. É muito importante que seja feito dessa forma. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que antes de falar de disciplina, antes de falar de rotina, eu preciso falar de desorganização. Eu não consigo mudar nada se eu tenho a vida desorganizada. Eu não consigo implementar nada se as coisas estão desorganizadas. Então a primeira situação que a gente tem que fazer é o quê? Avaliar a situação inicial, avaliar a minha desorganização. E para você entender como eu cheguei nisso, eu gostaria de falar um pouco da minha experiência com a desorganização, que não sei se isso é uma coisa muito válida, né? Falar da minha experiência como desorganizado, o que eu cometi de erros e o que eu tenho visto hoje nas empresas que eu atendo. O primeiro trabalho de consultoria que eu fiz foi no ano de 2007. Eu fui chamado na época para a gente trabalhar com custos, né? Eu deveria ajudar a estruturar uma área de custos lá para que a gente conseguisse saber quanto está custando para fabricar um produto e por quanto poderia ser vendido aquele produto. Então, no começo, essa era a ideia. Mas quando a gente começou o trabalho, e eu falo a gente porque era eu e um outro consultor na época, a gente viu que a situação e o problema estava na desorganização da empresa. Imagina que eu preciso montar essa caneta, e se cada vez eu for montar ela de uma forma diferente, eu vou ter um custo diferente e eu, teoricamente, deveria vender por um preço diferente.
Quando eu falo de um produto, eu consigo até assimilar, por exemplo, a geladeira de vocês, ou a televisão que vocês têm em casa, ou um micro-ondas. Se cada vez que alguém for montar um micro-ondas ele for de forma diferente, vai ter um preço diferente, um carro a mesma coisa. Mas quando a gente está transportando isso para nossa casa, a gente às vezes não consegue perceber que, por exemplo, quando eu lavo a louça de um jeito, depois eu lavo de outro, talvez eu ganhe mais ou menos tempo, dependendo da forma como eu executo aquela tarefa. Então é importante entender isso. Lá naquela situação, o problema deles era custo sim, porque eles não sabiam elaborar o custo do produto para poder vender, mas a maior dificuldade que eles tinham naquela época era organizacional. Cada vez era feito de uma forma diferente. Imagina que eu estou produzindo um carro, hoje eu pinto ele primeiro, amanhã eu pinto ele quando já tem as rodas. Eu vou ter que refazer. É muito importante entender qual é o fluxo. Como que eu tenho que fazer as coisas para que as coisas fiquem mais fáceis e simples para mim. Passaram 11 anos e hoje eu atendo outras empresas. E adivinha onde eu encontro os maiores problemas? Organizacional. As empresas elas continuam ainda tendo problemas em organizar processos de trabalho para que as coisas funcionem como tem que funcionar. Elas têm dificuldade de visualizar o todo. Olha, eu peguei um serviço, eu tenho que fazer assim, assim, assado para entregar ele pronto aqui. Eu tenho que sair desse estágio para ir para esse estágio. Eu tenho que começar devagarinho aqui para conseguir ter um resultado maior lá. E eu vejo que a mesma coisa acontece dentro das nossas famílias. As pessoas têm dificuldade de saber, olha, eu quero educar em casa, por onde eu começo? O que eu faço primeiro? Eu quero ensinar uma matéria, mas será que eu tenho alguma matéria que é pré-requisito, que eu tenha que ensinar meu filho antes? Então é bem comum a gente ter essa dificuldade de visualizar esse processo para conseguir se organizar. E a minha ideia aqui hoje é conseguir te ajudar a ter disciplina para conseguir executar isso. Mas para que você tenha essa disciplina, eu gostaria de te ajudar a listar os seus problemas, a listar a sua desorganização, para que você consiga se organizar. Acredito que essa vai ser a melhor forma e o melhor jeito de eu conseguir te ajudar a visualizar todo o processo e saber, olha, agora eu tenho um plano e eu preciso executar. Aí vai depender de ti executar. Ok? Quando a gente vai ler a definição do dicionário, você vai ver na tela aí, eu vou ler o começo, ela vai falar que disciplina é obediência a regras. Eu obedecer uma regra e eu conseguir obedecer o que eu preciso fazer, talvez numa rotina ou talvez num fluxo, eu estou sendo disciplinado. E qual é a regra? O que eu preciso, ou o que eu tenho que entender, que eu tenho que obedecer quando eu estou falando de educação domiciliar? A minha rotina. E o que é a rotina? A rotina é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo. Então, eu, por exemplo, acordo de manhã às 8, eu almoço ao meio-dia, eu janto às 7 da noite, eu dou aula às 9 da manhã e às 2 da tarde. A disciplina é eu conseguir executar essa rotina de modo consistente. E conforme eu vou executando isso de forma consistente, eu vou criar hábito. E quando a coisa entra no hábito, entra no automático, tudo fica mais fácil. Eu só preciso ter um cuidado para, às vezes, esse ficar mais fácil não se tornar também um problema, porque eu posso, às vezes, fazer sem pensar e, às vezes, não sei o que eu quero. Então, é importantíssimo eu avaliar toda a situação, de onde eu estou para onde eu quero ir, e, no meio desse processo, eu fazer os ajustes. Quando eu estou falando de ter disciplina e executar e obedecer uma regra, e quando eu estou falando de uma rotina, que é o fazer aquilo de um modo padronizado, eu preciso entender que antes de tudo isso eu preciso me organizar, eu preciso me conhecer, né? E eu sou uma pessoa extremamente desorganizada se comparado aos organizados, e eu sou extremamente organizado comparado aos desorganizados. Claro que cada pessoa vai ter um padrão. E é uma pergunta muito comum, Emerson, quanto tempo eu demoro? Quanto tempo demora para ficar uma pessoa organizada? Né? Essa é uma pergunta muito comum que a gente acaba ouvindo. É o seguinte, vai depender do tamanho da tua bagunça, né? Tem pessoas que são mais organizadas e pessoas que são menos organizadas. Não existe assim, esse é o padrão de organização. Pode ser o padrão para ti, para mim talvez não. Pode ser o padrão para mim, para a Vanessa talvez não. Então a gente precisa sempre definir qual é esse padrão. Depois que eu definir esse padrão, que é o meu padrão de trabalho, que é o meu padrão para minha casa, para minha família, tudo vai ficar mais fácil.
Mas antes disso, eu preciso saber qual é o meu status aqui, né? Eu sou uma pessoa bagunceira, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa mediana. A maioria vai falar, eu sou mediano, eu sou mais ou menos organizado, mais ou menos desorganizado. O fato é que você tem que parar com a sua família para conhecer cada membro dela. Eu já falei isso num outro vídeo, eu acho que está no nosso canal do YouTube, que a gente precisa parar para se conhecer. Eu preciso fazer uma autoavaliação minha e eu preciso avaliar os outros membros da minha família para conhecer quais são os potenciais, onde que eu consigo ajudar mais um filho, onde eu consigo ajudar mais a minha esposa, onde a minha esposa consegue me ajudar mais. Essa avaliação ela é muito importante. Eu fico pensando o seguinte, em todas as vezes que, por exemplo, eu fiz algo de uma forma desestruturada, sem organização, e eu tive problemas, ou eu demorou demais, ou eu me estressei com isso. Pode ser na empresa, pode ser em casa. Ser desorganizado é sim ser mais estressado. Ser desorganizado é sim viver uma vida mais corrida e mais turbulenta. Quanto mais organizado eu sou, mais fácil ficam as coisas para mim. Quanto mais organizado eu sou, mais simplicidade eu consigo implementar, mais fácil é a fluidez das coisas dentro da minha casa. Uma das perguntas que eu ouço com frequência é o seguinte, Emerson, como eu faço para fazer uma junção entre a minha rotina da casa com a rotina de estudos das crianças e minha rotina de estudos? Porque eu preciso entender o seguinte, quando eu estou falando de rotina, eu tenho que ter a rotina pessoal, eu tenho que ter a rotina familiar, e eu tenho que ter a rotina das crianças. Como que eu faço para juntar tudo isso? Primeira coisa, se conheça. Tenha uma casa organizada. Tenha uma casa organizada. Não significa que se você fizer as coisas de qualquer jeito, que você não vai conseguir fazer. Mas significa sim que existe uma grande tendência que você fique mais estressado, que você fique muito mais com muito mais dificuldade de implementar uma mudança, ou com muito mais dificuldade de fazer o que precisa ser feito. Quando você consegue definir regras de trabalho, e eu digo assim, não adianta pensar, Emerson, tu está então querendo dizer que a gente tem que ser robô. Não, porque vão aparecer problemas, a criança às vezes vai estar ruim, tu vai ficar doente, às vezes o material que você definiu não está tão legal, vão existir mudanças. Mas você tem uma regra geral. E dentro dessa regra geral que a gente vai ter que trabalhar. Se conhecer e saber se você tem um nível de organização maior ou menor é muito importante. E para isso, e para a gente tornar isso prático, aqui na descrição desse vídeo eu vou enviar para vocês um link onde você vai conseguir ter duas coisas basicamente. Primeiro, uma lista de livros que eu sugiro você ler, que são livros que eu já li, e são livros que me ajudaram num sentido de organizar, de entender um pouco mais de produtividade, de ter disciplina, de conhecer mais a gestão do tempo, e em específico quando a gente for ver a questão dos livros do Christian Barbosa, que vai falar sobre gestão de tempo, é muito importante. Ele é um cara bem conhecido no Brasil, principalmente para quem gosta desse assunto, a usar aplicativos, a usar tecnologia para te parar, né, dentro de casa. Imagina, o marido às vezes está na empresa ou está fora de casa, se você tem uma agenda online, ele consegue saber o que vocês estão fazendo. Se você tem um filho maior, também ele consegue consultar, olha, eu tenho que voltar para casa agora porque eu tenho aula daqui a pouco. Então é importante você conseguir usar todas as ferramentas possíveis, pode ser um planner que está na geladeira, pode ser um quadro branco que está atrás de uma porta, para te auxiliar a fazer. Além dos livros que eu vou estar te indicando, vai ter uma lista de perguntas para que você responda. Essa lista de perguntas tem como objetivo te ajudar a se conhecer. Você precisa se conhecer. Esse é o primeiro ponto de todos. Eu tenho que me conhecer e conhecer a minha família. E aí, quando a gente está falando de disciplina, eu estou falando que disciplina mais uma rotina bem definida é igual a satisfação. Por que eu estou falando que eu ter uma disciplina em fazer o que eu preciso fazer dentro da minha rotina, eu vou estar mais satisfeito? Porque eu acredito que não fazer isso torna as coisas muito pesadas. Você normalmente está escolarizando o seu filho, você está trazendo a escola para dentro de casa e você está querendo cumprir uma rotina, ou cumprir um cronograma da escola dentro de casa. Isso significa estresse, isso significa muita complexidade, isso significa que você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Quando você se conhece, você é uma pessoa que, por exemplo, é desorganizada, você está num processo de organização, você está num processo de definir uma rotina e você consegue
visualizar isso, você vai ter mais satisfação em conseguir fazer aquilo que você tem cumprido, você vai ter muito mais facilidade de planejar o seu dia, e essa questão de planejamento você vai ver lá com a Vanessa na última palestra do Conoed, e você vai conseguir entender todo o fluxo. Lembra que eu comentei da empresa que me contratou para trabalhar com custos? Sim, o problema deles também era custos, mas era um problema gigante que eles tinham na questão de organização. O que vai acontecer quando você visualizar todo o contexto? Você vai conseguir saber onde você está desorganizado e você vai conseguir mexer lá, vai conseguir melhorar aquele aspecto e vai conseguir colocar em prática aquilo que precisa ser colocado em prática. Você vai conseguir melhorar aquilo que precisa melhorar. Para isso, tem que se colocar numa posição de avaliação. É muito comum eu receber e-mails, eu recebi ontem mesmo um e-mail de uma mãe falando sobre isso. Emerson, eu tenho dificuldades de aliar o estudo que eu tenho aplicado com meus filhos e a minha rotina familiar. Como é muito comum, e esses dias eu recebi de uma mãe falando o seguinte, Emerson, ela me mandou a rotina, eu perguntei, que horas que tu estuda? Porque não está aqui na tua rotina. Ela falou assim, eu leio quando as crianças estão dormindo. Mas se lê quando as crianças estão dormindo, ela não vai te ver lendo. E ela não te vê lendo, ela não cria aquele hábito de ler. Então, é importante quando eu estou pensando em tudo isso, eu conseguir sim visualizar as coisas de uma forma bem ampla para eu conseguir pensar nos aspectos de todas as formas. Por exemplo, a gente tem que pensar no estudo pessoal meu, da minha esposa, eu tenho que pensar no estudo das crianças, eu tenho que pensar na minha rotina da casa, eu tenho que pensar na minha rotina de trabalho, eu preciso pensar na minha rotina, eu e a minha esposa como casal, porque isso é muito importante e é muito comum você esquecer que a família ela precisa estar estruturada e ela tem que começar a estruturar do pai e da mãe. Muitas vezes o casal não vai estar conversando e não vai ter momentos juntos, e isso é um problema. É muito comum, às vezes, a mãe se dedicar muito às crianças e esquecer, por exemplo, que ela também tem que se dedicar ao marido. E, Emerson, qual é o problema? O problema é que, por exemplo, quando eles tiverem que ter alguns momentos juntos, ela vai estar extremamente cansada. Então, é importante, sim, pensar na rotina para que você consiga estruturar a família. Sendo daqui a pouco, por exemplo, a mãe vai estar lá tão atarefada e ela vai estar tão cansada de noite e o marido fala assim, não, eu não quero mais que faça educação domiciliar. Mas por que isso chega nesse ponto? Porque a gente não tem uma rotina bem definida. Porque a gente não consegue ter uma organização. E essa organização, ou essa falta de organização, tem nos atrapalhado muito. Então é importante, quando você tem essa visão macro das coisas, que você pense em todos esses aspectos. Consiga definir todos esses modelos de rotina das crianças, pessoal, da família. E esse processo ele tem que ser feito entre o casal. Se tem as crianças maiores, com todo mundo junto. Dessa forma, o que vai acontecer? Você vai conseguir sim ter algo efetivo. E é muito importante fazer o seguinte, não colocar numa lista um monte de coisa que você não consegue praticar de verdade. Não colocar numa lista aquilo que você não consegue colocar na vida de sua família. Não adianta falar para o teu filho fazer algo que você sabe que ele não tem condições de fazer hoje, como também não adianta querer colocar na rotina uma matéria que você sabe que tem um pré-requisito. Então é muito importante avaliar todas essas situações, avaliar como você vai colocar tudo isso em prática, entender desorganização, entender disciplina, entender sobre rotina, exige uma mentalidade de mudança e uma mudança que você consiga colocar em ação. E quando eu estou falando de ação, eu quero que você passe agora a entender que a gente estava falando de uma teoria, né? Ah, que bonito, eu tenho que me organizar. Ah, que bonito, eu tenho que criar uma rotina aqui em casa. Que legal, eu tenho que ter um planejamento que a Vanessa vai me ensinar. Isso é teoria, né? E como você coloca isso em prática? Como que você faz isso se tornar efetivo na sua família? Simples. Vamos por passos. Uma coisa de cada vez. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse. Uma coisa de cada vez. Não adianta querer mudar o mundo, não adianta você querer mudar a sua casa de uma vez por outra. Uma coisa de cada vez. Então a primeira coisa que você precisa fazer, avaliar a situação. Tem pessoas que não sabem o que precisam fazer e não entendem o que tem que ser feito. Então você tem que se conhecer. Tem pessoas que não sabem, mas sabem que precisam melhorar. Tem pessoas que sabem o que precisa ser feito, só precisam entender como fazer. E tem pessoas que sabem o que tem que fazer, sabem como pode ser feito, mas não colocam em prática e precisam colocar em prática.
Para aquela pessoa que não sabe e não entende, ela precisa primeiro se localizar dentro de casa. Tem gente que acha, olha, eu preciso só acordar de manhã e eu vou vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu e vamos ver o que dá. O problema é que aí a gente entra na questão responsabilidade de educar os filhos, responsabilidade de educar, de cuidar da casa, responsabilidade sobre as coisas. É um problema. Não tem como viver essa vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem que ter um rumo. As pessoas que não sabem, mas que sabem que não sabem e querem aprender, elas precisam também identificar tudo isso. A se situar e falar, poxa, eu quero aprender, eu já sei que eu não sei nada e eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa. Ok? Então o que você precisa entender? Qual é a situação atual? E para isso a gente vai pegar aquela lista que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão responder isso e colocar em prática. Quem já sabe o que tem que fazer e aquela pessoa que sabe e não colocou em prática, só tem que criar vergonha na cara. Procrastinar e enrolar, não posso fazer nada. Se você quer educar em casa, você tem que ter uma mentalidade de mudança. Se você quiser, por acaso, trazer a escola para dentro de casa, você vai se frustrar e não vai dar certo. É algo simples assim. Então, eu quero atuar basicamente nos dois primeiras pessoas, aquelas pessoas que estão avaliando a situação atual, que sabem que não sabem e já começaram a pensar sobre isso, e aquelas que não sabem, mas já sabiam que precisam entender que organizar a sua vida é importante. É muito importante a gente atuar nesses dois tipos de pessoas. Se você é uma pessoa que nem sabia ou tinha pensado sobre a organização, é hora de começar a pensar. Eu defendo que pelo menos 50% da educação domiciliar está balizado na organização de casa, organização familiar. Os outros 50% é método, é conteúdo, é material. Não adianta eu querer fazer as coisas de qualquer jeito. Daqui a pouco, se eu sou a mãe, o pai vai estar cabreiro e vai falar, olha, não aguento mais essa bagunça. Ou se a mãe é organizada e o pai não dá suporte, fala, olha, não dá, né? Eu estou sozinho, estou exausta. Então é muito importante isso. Entender esse aspecto inicial. Depois que a gente entende esse aspecto inicial de avaliar a nossa situação, entender lá, respondendo aquele questionário, eu preciso ter um plano. E da onde vai vir esse plano, Emerson? Olha, eu estou colocando as coisas em prática, eu preciso criar um plano. Como que é esse negócio? Ele é muito complicado de fazer. As respostas das perguntas que nós vamos ter vão se tornar respostas que vão te fazer avaliar. Olha, eu estou bem bagunceiro, eu estou bem desorganizado. Você vai avaliar que está desorganizado, então você vai ter que criar uma lista de coisas que você acredita que vai ter que melhorar. Nessa lista de coisas, eu dividiria ela em 3 etapas. A primeira, prioridade. O que é prioridade mudar? A segunda coisas que não são prioridade, mas precisam mudar rápido. A terceira coisa, coisas que não são prioridades, não precisam mudar rápido, mas precisam mudar. Depois que você tem essa lista pronta, e ela provavelmente vai ser bem grande, defina a data. Quando você quer mudar cada coisa. Mas, Emerson, eu não sei quanto tempo vai demorar, então assim, defina a data primeiro para prioridade. Olha, cada coisa aqui dentro da minha prioridade, eu quero uma semana, eu quero um mês. E lembrando daquela minha dica, é um passo de cada vez. Não adianta querer sair mudando um monte de coisa, porque você vai se frustrar. Não adianta. Então faça essa lista, coloque data, porque sem data as coisas não andam, e faça item por item. Depois que você tem colocado em prática isso, tem colocado em ação isso, sente com a sua família e pergunte, olha, a gente mudou isso, o que vocês têm achado? Está funcionando? Melhorou? Não melhorou? Você vai perceber que no começo vão existir vários ajustes. É muito comum existir ajuste, mas é muito importante que exista essa interação para que não seja algo imposto e ninguém faça. Quando você simplesmente coloca tudo no papel e não consegue implementar, é frustrante, você muitas vezes vai querer largar. Eu vejo muito isso acontecer. Então, primeiro, vá um passo de cada vez, vá implementando e vá avaliando. Talvez o processo e o tempo de melhoria vai ser grande, né? É muito comum o pessoal perguntar assim, Emerson, quanto tempo vai demorar para eu arrumar? Depende do tamanho da sua bagunça, né? Pessoas mais organizadas vão demorar menos, pessoas não tão organizadas vão demorar mais. Então é importante avaliar o tamanho da sua bagunça. Se é grande, vai demorar um pouco mais. 1 mês, 6 meses, 1 ano. Se não é tão grande, vai demorar menos. O fato é que cada família vai ter um tempo diferente. Não existe uma regra para isso. O importante é sim existir um plano de ação, que pode ser colocado, por exemplo, num aplicativo ou numa folha na geladeira,
e ir fazendo. Quando todo mundo está comprometido, é mais fácil. Você vai perceber que você vai ter planejamento para comer, né, o que vai comer, planejamento para as férias, planejamento de aula, vai ter tudo isso bem organizado nessa rotina. A Vanessa ela vai estar falando um pouco mais sobre essa questão de planejamento. Mas não adianta querer se planejar se você tem uma vida desorganizada, se você tem uma vida sem uma rotina pré-definida. Eu quero dar aula de matemática para o meu filho, mas você não sabe que horas você está estudando? Ela pode até falar assim, olha, uma dica para vocês é vocês pegarem o livro aqui e dividirem dessa forma. O que adianta se não tem uma rotina? Então é importante avaliar a rotina, mas é mais importante do que ter a rotina é saber que aquilo que você vai definir, você vai fazer. Isso é disciplina. Depois que está fazendo, cria hábito. Você consegue entender todo esse contexto? É muito comum o pessoal ir comprar livro. Emerson, eu estou comprando um livro agora, como que eu implemento assim? Eu não sei fazer. Se você for fazer igual à escola, vai virar caos. Se for fazer em casa sem nenhuma orientação, você não sabe o que faz. E aí, como é que eu faço? Por onde eu começo? Começa se organizando. Começa tendo uma rotina em casa. Depois você começa a implementar a rotina de estudo. Mas Emerson, meu filho já não está mais indo para a escola. Como eu faço? Eu organizo de uma forma que hoje você consiga implementar, mas sabendo que você vai fazer mudanças na rotina. Esse é o ponto. Então, quando conhece toda essa estrutura, quando você conhece como isso vai funcionar, é muito mais fácil. Outro ponto muito importante é o seguinte, quando você define uma rotina, você já tem uma disciplina e está executando, podem aparecer problemas, podem aparecer visitas, pode ficar doente, você fica doente, seu filho fica doente. O que pode ser feito? É entender que a rotina ela é um norte. Mas quando acontecer esses problemas ou aparecer uma visita, você precisa entender e explicar para a visita, por exemplo, olha, o meu filho está indo dormir às 10, tá? Então, leva ele dormir, vou pedir para vocês ficarem mais quietinhos. Ou simplesmente, olha, infelizmente agora a gente vai entrar na nossa rotina e tem que explicar. Por quê? Quem tem filho pequeno sabe que uma criança fora de rotina é um problema porque ela vai ficar birrenta, fazer bagunça, vai chorar. A gente pode ficar mal-humorado, a gente pode ficar estressado porque tinha planejado, por exemplo, um almoço para 2 pessoas, apareceu mais 2. Então é importante a gente avaliar ou saber dizer não. O que é saber dizer não? É ter foco. Olha, hoje eu não consigo te receber. Eu preciso agora colocar o meu filho para dormir. Eu vou te pedir para a gente se despedir aqui, ok? Por quê? O fato de ter foco e saber não dizer sim para tudo e falar não às vezes é o ideal. A gente precisa entender que foco é ser simples, ser organizado. Foco é algo essencial para nós. Se o meu foco é educar meu filho em casa, se o meu foco é ter rotina, quem sabe vale a pena, pelo menos no começo, a você mudar os seus hábitos radicalmente e falar, pessoal, eu não vou receber visita em casa nos próximos 60 dias, ok? Para que você consiga implementar isso. Não é do dia para a noite, não é tão rápido e não é tão fácil. E vai se tornar um processo muito complexo se você não conseguir mudar a sua mentalidade e ver as coisas de forma diferente. Lembra que eu citei 1 Coríntios 10:31? Lembre disso todos os dias. Eu ficava frustrado, muito chateado e triste quando, por exemplo, a Vanessa me pedia, leva o lixo lá para mim. E eu passava às vezes pelo lixo e não levava, procrastinava, enrolava. Preguiça, isso é pecado. Lembre, 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, se esforce para fazer o melhor. Se esforce para definir um bom padrão que você consiga efetivamente aplicar na sua casa. Se esforce para glorificar a Deus nas suas atitudes. Com toda certeza, uma casa bagunçada, uma vida desorganizada, e isso pode ser a vida em geral, inclusive financeira, é um problema. Isso, quem causa? Somos nós. E o mais interessante de tudo, para aquelas pessoas que muitas vezes sabem que precisam mudar e não mudam, é que elas enrolam tanto, fogem tanto do problema, que elas não fazem o que precisa ser feito. Ela sabe, por exemplo, que ela tem que lavar a louça e ela não lava. Ela sabe, por exemplo, que tem que levar o lixo e ela não leva. Ela sabe que ela tem que começar às 9 horas da aula, porque senão ela não vai dar conta, e ela não começa. E ela simplesmente vai deixando. Eu vou te dizer a minha opinião com relação a isso, como uma pessoa que está à frente de um dos maiores projetos de educação domiciliar do país. Eu não concordo com famílias educarem seus filhos em casa dessa forma. Não concordo. Porque é muita responsabilidade para fazer de qualquer jeito. É muita responsabilidade para você simplesmente falar, olha, hoje eu vou dar uma aula disso, amanhã eu vou dar daquilo, vamos ver o que dá.
E infelizmente eu já conheci pessoas, eu já conversei com pessoas dessa forma. Eu não concordo com esse modelo, eu não acho que esse modelo vá funcionar porque você tem feito de qualquer jeito, vamos ver o que dá, porque eu não acredito que vai funcionar. Eu acredito e eu defendo sim que uma família organizada, ela tem 50% do caminho já trilhado. É muito mais fácil, é muito mais produtivo, é muito mais simples, é muito menos estressante. É comum eu receber e-mail, receber mensagem de, às vezes, pessoas, famílias, mãe, pai, falam, Emerson, eu não consigo fazer. Porque como eu tenho falado bastante sobre essa questão de disciplina, rotina, há algum tempo já no canal do Educalar, é comum as pessoas virem falar comigo, me apresentar o cronograma. Ou o cronograma e o planejamento tem muita coisa, impossível de aplicar, ou não tem nada, ou esquecem de coisas. Pensem o seguinte, a família ela precisa ser pensada de forma completa. O indivíduo, o pai, a mãe e as crianças, a família num contexto geral, inclusive terceiros de fora. O que seriam esses terceiros de fora? Visita, por exemplo. Ter horários para isso. Ou pelo menos ter um horário orientativo para você saber que, olha, eu estou disposto a receber 2 pessoas, uma pessoa por semana. Para que isso não afete a sua rotina e não faça as coisas desandarem. Imagina assim, olha, eu tenho que acordar às 6 da manhã, a visita sair da minha casa às 3, você pode até acordar às 6 da manhã. Mas vai acordar extremamente cansado, o dia vai ser extremamente improdutivo. Então é importante refletir sobre isso, tá? Então, vamos voltar lá para o começo. Eu falei sobre a teoria, né, que fala o seguinte, disciplina é eu obedecer regras. E as regras que a gente está falando aqui é a nossa rotina. E a rotina é o hábito de fazer as coisas da mesma forma. Ou seja, eu ter um cronograma, eu ter um passo a passo, eu ter um processo de como eu vou fazer as coisas durante o meu dia. E aí, eu falei para você que a gente vai ter uma lista orientativa de perguntas que vai dizer assim, vamos medir qual é o nível de desorganização seu. Através desse nível de desorganização, eu vou te pedir e eu vou te sugerir que faça uma lista. Lembra da lista? Essa lista ela vai ser dividida em 3 etapas e essas 3 etapas, onde a primeira, pelo menos, vai ter um prazo para execução. A partir do momento que você começar a executar o que precisa executar, você vai sentar com a sua família e vai reavaliar. Reavaliar para saber o seguinte, eu estou ainda desorganizado? Eu estou melhorando a minha desorganização? Nós estamos conseguindo já ter uma rotina bem definida? A gente já consegue saber o que eu vou almoçar amanhã? Eu já consigo saber quando eu consigo receber alguém e qual é o horário de estudo das crianças? Eu consigo saber que horas eu vou deitar e que horas eu coloco as crianças para deitar? Se você já consegue responder essas perguntas e você consegue perceber que as coisas estão mudando, tá legal. E esse processo de melhoria, ele vai acontecer por muitas e muitas vezes, ok? Então, lá no começo eu fiz basicamente 2 perguntas. Quais são os passos para ter disciplina? E como eu faço para obedecer essas regras? A minha resposta para essas 2 perguntas é o seguinte, tem uma lista de melhoria constante, sempre. E tudo que você definiu e que você conseguiu implementar dentro da sua rotina, faça se tornar um hábito saudável na sua vida. Isso só vai acontecer se você, a partir do momento que terminar essa palestra, parar, imprimir aquele documento, responder e refletir. Esse processo ele pode ser bem complicado no começo, principalmente para quem nunca fez. Mas faça um passo de cada vez, uma coisinha de cada vez. Ok? Eu acredito muito que você vai conseguir ter uma melhora gigante. Eu tenho acompanhado algumas famílias que têm feito isso. Eu acredito muito que depois disso você vai perceber que sua vida vai ficar muito menos estressante, o seu relacionamento de casal vai melhorar muito e as coisas vão ser muito mais produtivas dentro da sua casa. Eu acredito que você vai ter um planejamento e vai poder utilizar esse final do ano agora, início do próximo ano, de 2019, e vai ter uma facilidade muito maior de planejar e implementar o currículo dos seus filhos do que tendo uma vida desorganizada. Faça e dê o feedback. Fala, Emerson, realmente funcionou. Imprima, responda com toda a honestidade possível. Mude, liste o que precisa fazer. A mentalidade de mudar é essencial. É essencial. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa palestra, eu espero que eu tenha conseguido abrir os seus olhos de uma forma prática
né, que você consiga aplicar isso na sua família, e durante essa semana inteira vocês vão ter palestras maravilhosas. Agora 1h vocês vão ter palestra, depois às 7 da noite vocês vão ter palestra. Além das palestras que estão no programa que vocês receberam por e-mail, vocês também vão ter outras palestras que vão aparecer no cronograma. Então, fique de olho no e-mail, porque vai ter entrevista, vai ter mais uma ou outra surpresa que vai ser enviado, ok? Muito obrigado por você fazer parte desse primeiro Congresso Nacional Online de Educação Domiciliar. Muito obrigado para você que já tem acompanhado a Educalar nesses quase 2 anos. Muito obrigado para você que já é membro prêmio da Educalar e tem se esforçado para aplicar nas suas famílias. Eu fico muito feliz quando eu recebo um videozinho de uma criança que a gente tem acompanhado desde o começo. É muito legal, eu fico muito feliz mesmo, tá? Muito obrigado e mãos à obra. Um abraço.